também que você pode fazer, tá, gente? Passeie o óleo, tá? Uma coisa importante, você lava o seu cabelo, você usa o shampoo, por exemplo, no cabelo todo ou você lava só o couro cabeludo? Você em casa me responde, você usa o shampoo no couro cabeludo ou lava o cabelo todo? Faz conta que eu tô em casa, eu uso em tudo. Eu uso também. Você também? Eu ponho essa na palma da mão, eu faço lá. E aí... vou tirando... E aí vou esfregando com a pontinha dos dedos. Você também? É, também. A gente faz errado, Bel? Pois é, gente. Ó, shampoo é pra limpar, tá? Pra limpar o quê? Couro cabeludo. Mas tá? e o spray que eu tenho no cabelo vai ficar acumulando? Não, olha só que interessante. Você passa o shampoo no couro cabeludo, lava o seu couro cabeludo lá, faz a sua massagem leve e depois o shampoo que vai cair aqui pela haste do cabelo já é suficiente. Ah, não precisa ficar esfregando tudo aquilo que eu esfrego? Não precisa pegar, tem gente que pega e faz assim. Não, gente. Não, eu não faço, eu faço. Não é assim delicada. É assim, pra tirar bem o spray, negócio, né? Um mousse que a gente passa pra dar volume. Exatamente. Então, só o que desce a gente só vai delicadamente. Exatamente. Gente, shampoo Tadinho do meu é cabelo. couro cabeludo, tá bom? O shampoo é feito pra isso, tá? Ah, e aqui? Deixa com que quando o shampoozinho cair por aqui, ele já vai tirar a sujeira que tem ali. E o condicionador? Ah, muito bem. Agora sim. Ó, o shampoo, ele vai tirar a oleosidade, ele vai tirar aquela gordura, tá? O shampoo tradicional, tá? Aí você vem com o condicionador. Por que é tão importante utilizar o condicionador? Porque o condicionador condiciona, ele dá hidratação. Aonde que eu vou passar o condicionador? Aqui, ó, na haste do cabelo, ó. Ah, exatamente. Tá. Não no couro cabeludo. E não no couro Você faz cabeludo. errado? Não, eu tô rindo que quando eu era criança, eu fui tomar banho e lavei o cabelo com shampoo. Quando eu procurei o condicionador, não tinha. E aí, quando foi pentear o cabelo... Enroscou tudo, né? Tudo. Aonde enroscou, eu cortava. Ai, você cortou tudo! Tinha o cabelo. Ficou tudo assim, cada hora numa altura diferente. E aí? Esperou crescer. Aí, quando a minha mãe me viu, porque meu cabelo era grande... Então, mas você vê como isso é de personalidade. Você nunca negou o que está acontecendo. Eu queria resolver. Resolveu o problema. Mas, Bel, não é importante também, a gente está falando de transição capilar. A própria Joelma disse que o cabelo dela, em função do Covid, caiu demais, ficou enfraquecido. Tá fraco. Também não é uma hora da gente fortalecer esse cabelo? Muitas vezes falta de vitamina e tanta coisa. tomando vitamina. Você tá tomando, né? Kátia, isso também acontece, mas aí a gente tem que olhar a pessoa. Você sabe o que acontece? Quando o cabelo afro, por ele já ser desidratado, tá? Ele segura pouca água, tá bom, gente? Então, começa a pessoa fala assim, tá caindo, né? Quando tá na transição, mas não tá caindo, ele tá quebrando às vezes por falta de hidratação. Uma dica que eu também posso dar pra vocês é o seguinte, você vai fazer a transição capilar, pega uma terapeuta capilar que tiver na sua região e combina com ela um pacote pra hidratar 3 vezes na semana, tá? Com bom hidratante. Pra não quebrar. E, exatamente, faz aquela técnica da fitagem, sabe? Pra não quebrar. Porque o que o seu cabelo precisa? De hidratação, de ser olhado, tá? Isso é de fundamental importância, ok? Agora, a hora depois que a gente vai modelar esse cabelo também, né? Porque se a gente já tá com um cabelo que tá passando por uma transição, então e você também tá na mesma transição, né? Ele começa mais crespo e depois ele fica mais liso. A Camila, ela usou uma prótese. A prótese que ela usou era colando aqui e deu pra gente perceber, porque isso que é legal, eu acho, dos realities, porque traz todo mundo pra mesma realidade. E, ao mesmo tempo, ela falava, eu tenho que tomar cuidado, porque senão tá quebrando muito meu cabelo. Então, a gente ver qual a melhor técnica para você conseguir passar por isso, caso você queira, que também não vá danificar o cabelo. Porque tem mulher que tem o cabelo tão fraquinho que faz alguns processos com mechinhas e tudo, e com cola, já viu? Aquela colinha que coloca. E aquilo vai também causando uma atração nesses fios que já estão danificados, pode quebrar, né? Exatamente, Kátia. O que acontece? Quando você coloca, tá, muito peso sobre o cabelo, sobre o fiozinho do cabelo, com os anos, tá? Logicamente que é com os anos. Você também pode desenvolver uma alopecia de tração. Por isso é tão importante... Que é aquela que eu tenho aqui, né? Exatamente, Kátia. Eu tenho de puxar o rabo de cavalo, ó. Eu tinha 15 anos. Exatamente. Aqui, ó. Aí, é carequinha, ó. Isso aqui não nasce nunca mais. Passa a mão lisinha, igual a cabeça de careca mesmo, porque é careca.
Exatamente. Você tem assim, não? Aí eu tenho, porque eu puxava o cabelo e meu cabelo sempre foi crespo. Então ele arrepiava, porque quebrava, né? Porque todo dia eu esticava o rabo de cavalo e prendia que parecia que eu era japonesa, porque ficava assim, ó, tão esticado. Porque se ficasse frouxo, eu esticava mais. E acabou essa tensão acabou criando essa alopecia, né? Exatamente, cara. Eu tô olhando as fotos, gente, é tão maravilhosa, né? Olha o poder da mulher, Ela é linda, né? essa menina, né? Ela é linda, é linda. Gente, eu acho lindo o poder da mulher. Quando a mulher, ela olha e fala, eu sou isso, eu quero ser o que eu quiser. Linda, você tá de parabéns. E, Kátia, você sabe que a transição capilar é uma transição na alma também, tá, gente? É transição de vida, né? Exatamente. E essas dicas simples, às vezes eu falo assim, mas como assim? Gente, cabelo precisa de hidratação, cabelo precisa tão bem que você lave o couro cabeludo e não só fique lavando, vou lavar. Não, shampoo no couro cabeludo e uma dica também. Às vezes as pessoas não lavam o cabelo, né? Fala, lava uma vez na semana e passa muito creme. Muito creme para pentear, muito creme para pentear. O que acontece? A pessoa às vezes tem medo de passar um shampoo, tá? Para tirar mesmo aquela quantidade de... Exatamente. E aí, ainda bem que você falou essa frase. Olha a dica aí, você falou, Kátia. Resíduo. Exatamente. Existe shampoo anti-resíduo. Exatamente. Mas eu passo no meu, porque eu uso spray todo dia. E eu vejo que ele fica... se eu não passo uma vez por semana, a cada 10 dias, ele fica meio esbranquiçadinho, parece que a gente pegou neve. Eita. É porque é de resíduos de spray, né? Kátia, demais. Gente, é isso aí, olha. Você pode utilizar, mas o meu cabelo é muito seco. Você vai utilizar o shampoo anti-resíduo de 1 a 2 vezes lá. Eu tenho medo de passar uma vez na semana, pelo menos a cada 15 dias. Você vai observar que seu cabelo vai ficar mais brilhoso. Porque quando você passar o creme, ele vai ter brilho, né? E não um creme em cima de outro creme, outro creme, outro creme. E aí fica com muito resíduo. E escolher o produto certo, né? Por exemplo, esse spray que eu uso, o cabelo tá durinho, certinho. Mas na hora que eu escovar, ele solta inteiro. Porque aí eu vou soltar desse lado, os meninos lá da maquiagem vão morrer. Mas, ó, ele solta. No que você passa a mão, ó, você tirou todo o spray, ó. Então, na hora que a gente vai escovar o cabelo, ele não enrosca. Então, ó, já ficou solto. Só de você passar a mão. Porque eu usava um outro spray, que menina, eu ficava enroscada na escova. Aí o Robson, meu cabeleireiro, o Robson já falou, não, usa aquelas escovas que são chatinhas, próprias para desenroscar o cabelo. Eu usava uma escova para tudo, porque eu achava que era frescura uma escova para cada coisa. E aí, às vezes, eu ficava amarrada na escova e eu puxava assim, porque eu falei, agora sai. E quebrava todo o cabelo até por baixo. Eita! Então a gente também tem que ficar atenta a isso, né, Bel? Sim. A Bel se diverte, né? Eu tô aqui. Ai, gente, Kátia, é verdade. E você sabe o que você tá contando? Eu tô pensando aqui, eu falei, gente, olha que interessante. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês vão, na hora de pentear o cabelo, você vai pentear ele depois do banho, com ele muito molhado, ou você seca para depois pentear, ou você penteia antes do banho? Bom, antes do banho, durante o banho ou depois do banho? Volta e aí a gente já vê. Eu nem me lembro, deixa eu pensar. Viver uma vida plena, tranquila, com mais qualidade de vida, né? Então aproveite que para isso, conte com o Nervocalme. Nervocalme é um medicamento com ativos de origem natural que auxilia no combate da ansiedade leve e da insônia, sem causar sonolência, sem tirar a disposição ou afetar sua concentração. Nervocalme deixa você mais calma durante o dia e suas noites muito mais suaves, com aquele soninho bem gostoso. Nervocalme não engorda, não interfere em exames de laboratório e não altera a pressão arterial. Nervocalme é diferente, sabe por quê? Porque não contém passiflora na sua formulação. Então ele traz a paz que você precisa para uma vida mais equilibrada. Nervocalme é especialmente indicado para a mulher que quer o melhor da vida e também para o homem que não para. E aí a gente fica com essa cara mesmo de quem viu o passarinho verde. Beleza, só pode ser Nervocalme. Nervocalme é à venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site. Nervocalme, você bem? 24 horas. E você de casa. Doutora Isabel perguntou o seguinte. Vamos falar do que a gente faz, depois a gente pergunta para ela para ver se a gente faz errado. Quando que a gente penteia o cabelo? Antes de tomar banho, durante o banho ou depois do banho? Eu penteio depois do banho, depois que eu enxugo ele bastante. Depois que você enxuga? Aí eu penteio. Eu penteio antes do banho e depois do banho. Eu penteio antes do banho porque eu fico com medo. Como eu falei que eu quebrava todo o cabelo, de se eu colocar... Porque tem shampoo que eu uso
E o meu cabelo é assim, ele gosta daqueles shampoos que você fala, ai, não acredito. Que ele gosta. ninguém gosta. É esse que ele Não sei como é gosta. que é.